A história do acolhimento familiar na França é uma história muito antiga, começou no século XVIII. Foi a primeira organização, São Vicente de Paulo, foi a primeira organização de família acolhedora, que no tempo eram voluntárias, né? E tinha como prioridade o acolhimento de bebês. Foi um dos trabalhos assim magníficos que foi criado na França com relação à mortalidade de criança, né? Então essa organização do acolhimento familiar ele veio trazer para o trabalho com criança pequena e também na proteção à infância um avanço enorme durante o século XIX, durante o século XX. E só para não ficar muito tempo na questão da história, a família acolhedora na França passou a ser profissional, remunerada, desde 1977. Os acolhedores, homens e mulheres, participaram a um movimento importante de renovação da proteção à infância na França, naquele momento, e a partir daí começaram a ser remuneradas, que não era um salário importante na época, mas também começaram a ser formadas, né? Então, 77 foi um ponto importante, 92 foi um outro marco importante, 2005 foi um outro marco importante também, que a família acolhedora passou a se chamar na França acolhimento familiar, ou seja, dá ênfase à lógica da proteção à infância na França, que coloca no mesmo nível a proteção à infância e o trabalho com a sua família de origem. A família acolhedora, ela pode receber crianças que vai ficar acolhida no acolhimento familiar de 0 a 18 anos, não perdendo o vínculo com a sua família de origem, tendo ida e volta, férias, ou tendo acompanhamento e visita mediatizada, ou não tendo nenhum contato. E na França, as crianças que vão para a família acolhedora, elas ficam. Ou prioridade para reintegração familiar. Caso não seja reintegrada, ela vai ficando. Exatamente. Ou seja, nós, quer dizer, também tem um número importante de crianças em abrigos, mas a prioridade para as crianças onde haja a ideia que a criança vai ficar um longo tempo separada da sua família de origem, a ideia é que essa criança deva ir para uma família de acolhimento. Qual a proporção que vocês têm de criança em abrigo e criança em acolhimento familiar? Há mais crianças em acolhimento familiar do que crianças em abrigos. Uhum. Então, tem 60 mil crianças mais de 60 mil crianças em acolhimento familiar e um pouco menos crianças abrigadas, né? E nessa seleção, digamos assim, os critérios que pesam na indicação de família de acolhimento por exemplo, crianças pequenas, e quando nós sentimos que pela problemática familiar não é possível imaginar que rapidamente a criança pode retornar ao domicílio. Então, já na preparação do acolhimento, essa criança tem que ser para uma família de acolhimento. Então, nós já orientamos também no nosso relatório o juiz, discutimos com a família. Acontece muitas vezes que a família não gosta da nossa orientação. A família de acolhimento eu não quero. Tudo bem, enfim. O que é complicado, porque a família sabe muitas vezes que realmente ela não tem condição de retomar a criança e que ela vai ser, entre aspas, criada por uma outra família, né? Não adotada, mas criada. São pouquíssimos os casos que chegam à adoção, né? E quais são os motivos de acolhimento? Motivos que vocês recomendam essa retirada da criança? Alice, eu vou falar em 30 segundos os critérios do que se chama na França criança em situação de perigo. Isso em 2 níveis. A criança que está em situação de perigo e em situação de risco. Risco é menos grave, então é tratado na prevenção e são os casos em que a família ela aceita o acompanhamento, ela, enfim, entende que tem problemas
e ela aceita que o serviço acompanhe durante algum tempo, que pode ser até anos, em prevenção. Quando se trata, quer dizer, os critérios de situação de perigo são claros, quando a saúde, a segurança, a moralidade, as condições de educação de uma criança, o seu desenvolvimento psíquico, social, intelectual, afetivo, estão comprometidos. Isso é o que diz o Código 375 do Código Civil, francês, onde se situa a proteção à infância, que foi instaurado em 1889, que foi renovado 2, 3 vezes, mas que mantém essa formulação, né, nas questões, por exemplo, de moralidade, que é uma noção do século XIX. Então, a partir daí, né, tem todo um trabalho que os profissionais e os juízes do Tribunal da Criança fazem desde há muito tempo, há décadas e décadas, que é a jurisprudência para determinar exatamente o que é um critério de a saúde da criança está correndo perigo. O que é um critério de a moralidade da criança está correndo perigo? Ou de condições de educação. Então, baseado nesses critérios, né, que nós trabalhamos com cada caso, decidimos, num certo momento, que as condições de educação da criança, básicas, fundamentais para a vida, o desenvolvimento da criança, estão correndo mais do que risco, mas estão sendo profundamente comprometidos. Então, esse é um critério. Se o desenvolvimento, um critério global, se o desenvolvimento da criança está sendo comprometido, né, baseado em vários critérios que analisamos, então, nós orientamos que essa criança deve ser retirada da sua família, com o acompanhamento da família e análise o tempo todo de a possibilidade de retornar, de não retornar, audiência uma vez por ano, ou de repente 2 vezes por ano, segundo a gravidade da situação, né? Então, eu vou falar um pouco mais depois, mas esse tipo de perfil de criança, né, e também de entendimento na sociedade francesa do que é o trabalho, o que deve ser feito com a sua família de origem, e isso aí vai também orientar a formação das famílias de acolhimento, né? E esse tempo de avaliação que tem, tu considera que ele é um bom tempo, é um tempo suficiente para quê? Porque são 240 horas, né? Se eu bem me lembro. Mas a família acolhedora, como ela é um profissional, né? Ela tem que ter um diploma de profissional, ela tem que ter uma formação, né? Como ela tem salário, ela tem todas as regalias dos benefícios de um assalariado, então ela tem que ter uma formação. Para receber a primeira criança, na França exige-se, que é uma situação para toda a França, né? É uma lei isso, então é preciso 60 horas para receber a primeira criança, que é o entendimento do papel dela enquanto família de acolhimento, o que é trabalhar na proteção à infância, quais são as suas disponibilidades também familiares, como é que ela pode preparar a família dela para esse acolhimento, etc. Motivações pessoais, etc. Essas 60 horas, ela recebe uma criança, né? Pode receber 2, enfim, depende do acompanhamento também. E passados 3 anos de prática, ela, para receber o seu estatuto de profissional, ela tem que passar a segunda fase do diploma, que são mais 240 horas, ou seja, no total, são 300 horas de formação, né? E eu coordeno, né, essa segunda etapa, que são 240 horas de formação, em geral, são 18 meses, né, um pouco menos às vezes, mas 18 meses, e ela continua, claro, com seus acolhimentos, eles, né, porque também tem homens que fazem isso, ou tem casal que fazem, e durante essas 240 horas encontramos a família acolhedora 2 dias por mês, né, são dias inteiros de formação, com um programa, né, que eu até mandei assim para você qual é o programa que nós desenvolvemos, né,
que é um programa válido para todo o país, para todos os serviços que fazem essa formação, né? E, então, essa preparação da família acolhedora para ser um profissional na proteção à infância, né, que pode ser, enfim, hiper especializado também. Um exemplo do hiper especializado são famílias acolhedoras com crianças cujos pais têm quadros psiquiátricos graves, ou as próprias crianças têm quadros psiquiátricos graves. Então, há serviços que fazem unicamente acolhimento familiar de casos especializados, né? Mas, bom, isso é dentro também da gradação, da complexidade dos serviços, né? Vocês têm 3 tipos de acolhimento, basicamente, porque um tu diz que tem os casos mais graves também, então, que tem o acolhimento terapêutico. Exatamente, Tem o acolhimento terapêutico, que, na verdade, por exemplo, numa época em que foi uma preocupação aqui o acolhimento de crianças, eu vou dizer o termo, traduzindo a ideia francesa, de crianças aidéticas, ou crianças de pais aidéticos, eu não sei bem como é que se diz em português. Bom, nós tivemos, por exemplo, eu trabalhei muito com um serviço onde as famílias acolhedoras foram, além dessa formação de 300 horas, elas têm uma formação especializada para trabalhar com esse tipo de público. Né? Então, segundo também a mudança das preocupações sociais, tem famílias acolhedoras que tem serviço que vai se orientar num certo sentido. Né? O caso, por exemplo, de crianças, filhos de pais com problemas psiquiátricos graves ou com uso de produtos tóxicos, etc., há serviços que fazem acolhimento unicamente também desse tipo de criança público, né? Mas, em geral, eu trabalho, quer dizer, eu tenho 3 equipes de acompanhamento de famílias acolhedoras num serviço, onde são crianças de 0 a 18 anos, não é um serviço especializado nesse momento com o qual eu trabalho, né? Estou falando da supervisão, não estou falando da formação, sim, né? Mas depende também da orientação que um serviço vai dar à sua especialidade e ao seu público, né? Mas na proteção à infância, os serviços em geral pegam crianças de 0 a 18 anos, algumas famílias num serviço vão dizer, bom, eu só quero trabalhar com bebê, tudo bem. A outra vai dizer, bom, eu só quero trabalhar com adolescente em situação de crise, tudo bem. Então, num serviço, como é o caso desse meu, onde eu trabalho, há também famílias que decidem de uma especialização da atividade dela, e isso o serviço aceita, né? Aceita e desenvolve, né? Ok, entendi. Eu vi também que vocês têm uma preocupação bastante grande, bastante cuidadosa com as famílias de origem, né? Vocês investem muito na família de origem. Alice, a família de origem, desde que se decida que tem um acompanhamento necessário por tais e tais razões numa família. A família pode dizer, tudo bem, eu entendo que eu tenho problemas graves, tenho problemas que comprometem nosso casal, os filhos, etc., e eu aceito de ser acompanhada em prevenção. Então, a prevenção é feita por um grande serviço da proteção à infância na França, que é o parceiro da justiça. Apesar da nossa política ser fundamentada na matricialidade familiar, nós ainda temos, assim, de fato, na prática, pouco investimento na família de origem. E é um campo que precisa ser melhorado. Ali, só para te dar um exemplo, no meu trabalho, nesse serviço ligado ao tribunal, convencionado com o tribunal, nós não trabalhamos dentro do tribunal. O tribunal, das crianças, ele é setorizado, né, segundo os bairros de Paris, e ele diz, olha, eu mando tal caso para vocês. Então, nós trabalhamos com mandato, né? E na minha equipe, nós temos uma média de 230 casos, crianças, em casos ativos, sempre. Sai um, entra outro e tal, mas ali.
E esse trabalho com as famílias de origem é um trabalho que pode ser de 1 ano, pode ser de 2 anos, pode ser 5 anos, pode ser um trabalho sem nunca chegar a uma separação, uma retirada da criança dos pais, né? E aí vamos analisando, segundo as reuniões de equipe, segundo as audiências, segundo as conversas entre os profissionais, vamos analisando qual o futuro, qual o andamento que tal situação pode ter. Em alguns casos, efetivamente, a gente diz, olha, não é possível que a criança continue na sua família, temos que retirá-la. E aí vamos decidir de onde essa criança vai, né? Mas o trabalho com a família, ele é absolutamente intenso, né? Dá para perceber. Tem uma pergunta aqui da Maria Luísa Soares, que ela pergunta se há muita confusão entre o acolhimento e a adoção, na realidade de vocês. Não, porque a adoção é praticamente inexistente, né? Existem poucos casos, quer dizer, nesse critério de proteger a infância, em alguns casos, a criança poderia ser adotada. Só que a administração, a lógica da lei francesa vai levando aquilo meio devagar e a criança não é adotada. Agora, eu trabalho também com uma equipe que faz o acompanhamento de crianças nascidas de parto anônimo. Até Parto ontem, anônimo. em Bordeaux, eles trazem os casos de parto anônimo, ou seja, qualquer mulher, mesmo casada, tem o direito de chegar em qualquer hospital, maternidade, dar à luz a uma criança e partir embora de maneira anônima, sem dar a sua identidade. A criança é, então, abandonada, a mãe, a genitora, pode vir buscá-la, procurá-la, ela tem 2 meses para vir procurar a criança. Se ela não vier, a criança entra em processo de adoção, né? É o que faz essa equipe com a qual eu trabalho já há 5 anos. E aí ela vai entrar no processo de adoção, não tem muitos casos. Tem também os casos em que há reconhecimento da criança, ou seja, há um pertencimento da criança, e os pais, então, a mãe, em geral, abandona rapidamente também o bebê, e ela vai entrar para um processo de adoção. Mas é muito claro, né? E mesmo a adoção tardia é clara. Agora, na França não existe devolução de criança, né? É impossível a devolução de uma criança. Por que razão? Porque a adoção de uma criança na França, ela é essencialmente, em primeiro lugar, jurídica. Ou seja, aqueles que vão encontrar uma criança, vão buscá-la para levar para casa, para a sua casa, né, que seja um homem sozinho, uma mulher sozinha, um casal, ele já sabe que ele foi escolhido para ser o pai e a mãe daquela criança, né, daquele bebê ou daquela criança maior, e não existe devolução. Quer dizer, tem um trâmite jurídico que vem por trás depois que a criança já está com os pais, mas é um trâmite puramente jurídico para confirmar, né, a adoção. Né? Não existe possibilidade de adoção. Se houver problemas com a adoção tardia, porque eu trabalhei muito também com pais que tinham problemas na adoção, mas já com filhos adolescentes ou um pouco antes, eles vão se dirigir à proteção à infância, mas em nenhum caso com abandono de filho. Isso não existe. Interessante isso. Tínhamos que chegar nesse ponto aí. E a formação, Marlene, tu acha que essa formação de 300 horas, ela é suficiente, ela acompanha, ela dá conta? O que tu pensa? Alice, eu acho que a formação, ela tem, falando de família acolhedora na França e no Brasil, eu percebo que, quer dizer, a diferença, eu acho importante, é que na França, a família acolhedora, ela tem que saber desde o início que ela está pegando situações, crianças, que podem ficar anos com ela, né? E ela pode encontrar situações graves, gravíssimas, enfim, seja do lado da família de origem, seja do lado da criança. Então, ela tem que ser preparada. Bom, então eu estou assumindo uma responsabilidade,
que pode ser longa, que pode ter casos complicados, e eu tenho que saber mais ou menos como é que eu vou lidar com isso, e eu e minha família. Bom, isso é o entrar. Depois que ela, enfim, ela entra, ela tem a supervisão, né? Todo o serviço, né, de acolhimento familiar tem a pessoa que é a referência da família acolhedora, né, que vai acompanhá-la o tempo todo, um mês, ou precisar ver em casa, ou telefone, enfim, para ver como os problemas estão evoluindo. E tem também, bom, então ela não vai ficar sozinha, só que no final de 3 anos, né, de prática, ela é obrigada, então ela é obrigada a passar a segunda etapa da formação para se tornar uma profissional diplomada, né? Que são mais 240 horas, fazendo um total de 300 horas de formação. E é essa formação que eu coordeno, essa segunda formação de 240 horas. Então, ela vindo, né, é super interessante, porque ela já vem com a prática. As pessoas estão perguntando aqui se essa família acolhedora precisar mudar de país, ela leva a criança junto? Não, se mudar de país, não, porque se mudar de país, a criança é francesa, quer dizer, está morando na França, mesmo que não tenha nacionalidade francesa, mas é a França responsável pela proteção dessa criança. Então, se ela tiver que mudar de país, a criança vai ter que mudar de família acolhedora. Mas acontece que porque tem muita família acolhedora estrangeira, acontece, por exemplo, em época de férias, né? Férias de verão. Eu vou voltar lá para o Marrocos porque eu posso levar a criança, e aí vão decidir que sim, tudo bem, vai, leva de férias e tal. Então, férias sim, mas definitivamente não é possível. Não. Qual o perfil das famílias acolhedoras de vocês, Marlene? Se é que dá para dizer. Em que sentido, Alice? Perfil social, perfil sociocultural, como é que você... Perfil social. Perfil Quais social. são as famílias que procuram vocês para fazerem toda essa preparação, 300 horas de formação? Na região de Paris, por exemplo, que é uma região de forte tendência de imigração, forte densidade de imigração, eu trabalho com muitas famílias estrangeiras, né? Famílias muçulmanas, famílias que vêm também da África subsaariana, que a gente chama aqui África Negra, né? África do árabe muçulmana, que é no norte, que a gente chama África do Norte, e a África subsaariana, que é aquela vem do sul. Então, são famílias africanas ou famílias do Maghreb, da África do Norte. Há muitas dessas famílias. Por quê? Porque são famílias onde a condição da mulher muçulmana é uma condição, ela é uma dona de casa, né? Ela não tem uma preparação para entrar no mercado de trabalho, mas ela tem competências para criar filhos, para dar uma boa educação aos filhos. Então, o marido trabalha, por um lado, tem a sua atividade profissional, e ela vai decidir, né, de ser uma família acolhedora. Então, na região de Paris, nós temos muitos tipos de caso, e na formação e em supervisão, que uma época eu fiz muita supervisão unicamente com famílias acolhedoras de Paris, e é uma condensação muito grande de famílias muçulmanas, árabes ou da África subsaariana, né? Eu trabalhei uma época com eles, onde tem famílias da África do Norte, famílias da África subsaariana e famílias judias, né? Que vêm de diferentes países. E é muito interessante como é que uma criança vai cair, né, ser criada por uma família dessas, quais são as dificuldades e as riquezas que ela vai encontrar, né, das práticas religiosas, das práticas culturais, né, que vai até definir o que panela a gente usa na cozinha, né? Exato. O que é muito interessante. As características são muito ricas, né? Muito ricas,
e bem trabalhadas, né? Podem Sim. ser motivo de muito conflito também. E o que nos dá, a nós também profissionais, né, uma elasticidade e uma riqueza muito grande de como pensar todas essas situações sem entrar em categorias estritas, rígidas, do tipo, isso pode, isso não pode, né? Mas tem que ouvir essas pessoas, essas dificuldades, inclusive com a época da radicalização que os muçulmanos viveram e estão vivendo aqui na França, nós trabalhamos com situações em que as famílias acolhedoras também vivem com seus próprios filhos e netos e sobrinhos radicalizações importantes. E aí, como é que a gente trabalha com os filhos, com as crianças, né, que elas estão criando nessas situações, né? Realmente. O Agnaldo Jeremias aqui está perguntando qual o valor que uma família acolhedora recebe? Receber um salário não pode provocar um efeito perverso? Qual a ideia do efeito perverso? Eu gostaria muito que ele se exprimisse, o efeito perverso, que ele imagina que pode acontecer. Em todo caso, eu imagino que o efeito perverso seria, não sei, por exemplo, eu só pego criança pelo interesse e pelo dinheiro, né? Isso, talvez. Na verdade, todo o trabalho de formação, Alice, é muito centrado também nessa questão das motivações das famílias acolhedoras, né? Das motivações para se tornar um profissional num certo setor, que é um setor, no caso dessas famílias que eu venho descrever, que é um setor no qual elas podem entrar tranquilamente, porque elas têm as competências para isso, né? Mas também tem todo um trabalho com relação às emoções, com relação aos sentimentos que elas têm com relação à criança. Tem todo um trabalho também que na formação de 240 horas a gente prioriza muito, porque na formação de 240 horas, eu vou responder a questão do Agnaldo, mas eu vou fazer uma pequena voltinha. Na formação de 240 horas, nós somos uma equipe, quer dizer, uma equipe que eu coordeno, né, no caso do meu órgão de formação, mas tem jurista, tem pediatra, tem puericultor, nós somos umas 10 pessoas que trabalhamos com isso para situar, tem psicólogo que trabalha com problemas graves de crianças, né, distúrbios importantes. Então, o interesse também da formação é mostrar o que é uma criança com problemas graves. Né? Quais são os distúrbios importantes da vida de uma criança? Ela não vai se tornar um profissional que pode trabalhar em uma terapia, mas ela vai entender de outra forma aquelas crianças que ela está recebendo. O que é um vínculo familiar? O que é ser filho de alguém? O que é uma família, por exemplo? Né? Então, todo esse trabalho de pensar todo o contexto da criança, da sua família, da responsabilidade, vai dar uma outra dimensão para aquele acolhimento. Não é só o desejo, não é só o amor, o afetivo. Eu gosto de criança, então eu quero pegar uma criança em acolhimento. Não é só isso. Tem também, lógico, o vínculo, a paciência, a generosidade, que é enorme, a disponibilidade para receber uma criança. Mas isso aparece muito também na formação. A criança pode dizer, mas você recebe dinheiro para cuidar de mim, então você não gosta de mim. Elas, olha, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Né? Você está me recriminando que eu recebo dinheiro para ser um profissional que te acolhe, né? Mas eu poderia fazer outra coisa, eu poderia não fazer nada, né? Poderia me inscrever, enfim, tem um sistema social francês também que protege as pessoas com dificuldades sociais. Mas se eu faço isso, é porque eu tenho uma responsabilidade com você. É porque eu também respeito, eu gosto, eu quero me dedicar ao trabalho com a criança e a sua família. Então, a criança, ela não fica só apoiada com a família naquela questão, então eu estou aqui porque você gosta de mim. Tem também uma outra dimensão que é que aparece o tempo todo, mas em vez de anular
o laço, o vínculo que a família acolhedora cria com a criança, dá uma outra dimensão. A criança pode também dizer, porque ela está recebendo dinheiro, mas ela é uma profissional, ela recebeu uma formação, ela assinou um contrato, ela passou por uma escolha de um serviço para estar ali onde ela está. Ela tem um controle institucional do trabalho que ela está fazendo. Ela tem uma formação continuada, todo ano, ou 2 vezes por ano, ela tem temas que ela vai escolher para fazer uma formação continuada, né? Eu, por exemplo, dou formação continuada também, né? A criança que urina na cama, a criança que apresenta problemas graves, a formação em criança pequena, a formação em abusos sexuais, ou sexualidade da criança, ou a sexualidade do adolescente. Isso aí é super procurado. Por quê? Porque, Alice, eu acho que numa família acolhedora, lógico, tem os temas todos que eu não vou discorrer aqui, até que eu enviei para você, né? Todo o programa da nossa formação. Até, Alice, eu poderia disponibilizar depois para o NECA um textozinho no qual eu situo de maneira clara, assim, esses temas globais, né, sobre os quais a gente trabalha, se vocês pensarem que isso é importante. Mas um dos temas que eu hoje, tanto faz 25 anos que eu trabalho com família acolhedora, um dos temas que eu sempre evoco com as minhas equipes, eu digo, olha, a família acolhedora precisa também ser trabalhada na formação sobre o que é sexualidade infantil. Por quê? Porque a gente vê no acolhimento de crianças o quanto tem muitas crianças que vêm com problemas relacionados à sexualidade. Sim, em função do que viveram, né? O que viveram, o que não entenderam direito, o que puderam observar na relação dos pais, né? Mesmo que não tenham sido abusadas, elas podem viver de contexto familiar onde a sexualidade dos adultos é muito exposta e eles não conseguiram, então, ter também uma ideia clara de como que eles são separados da sexualidade dos adultos, né? Então, exatamente. há muitas questões como essas que na formação de 240 horas, que é essa que vem no final de 3 anos, aparece muito, né? E acho que a gente pode pensar que o caminho do Brasil é para a profissionalização também, né? Para salário, porque quanto mais proteção tu der para essa família, mais obrigações essa família tem e também ela pode ser cobrada por mais obrigações também, né? Então, isso é uma profissionalização, a pessoa vem porque quer, faz um curso que se compromete e depois ainda continua nessa formação de 3 anos para ser uma profissional do acolhimento, né? Isso não desmerece nem faz com que a pessoa seja menos considerada ou que ela esteja ali só por dinheiro, porque eu acho que todo esse trabalho, né, Marlene, não vai ficar, a pessoa não fica. Eu coordenei um serviço durante 5 anos em Porto Alegre, eu digo para vocês, só esse voluntarismo, esse trabalho voluntário não segura a família acolhedora, porque é muito trabalhoso, um serviço bem feito, ele é trabalhoso, ele exige muito investimento da família, não é assim ficar com uma criança para cuidar, isso é fato, né? Sim, Alice, e essa questão da disponibilidade, da generosidade, do amor, do afeto, né? Eu estou falando no caso da França, talvez não seja o caso do Brasil, mas os casos que as famílias de acolhimento recebem são casos muito graves, a maioria são casos muito graves. E às vezes leva mais de um ano, às vezes anos, para acalmar um pouco. Então, o investimento emocional é muito grande, é muito intenso. Mas o que se percebe, né, no acompanhamento, porque eu faço acompanhamento nesse serviço onde eu estou atualmente, uma vez por mês eu tenho um grupo, são 12, 13 pessoas,
geralmente tem 10 que estão lá, né? Então, 3 grupos o dia inteiro. E durante esse dia inteiro, eles vão trazer, a minha pergunta quando eu chego é o seguinte, e aí, qual é a panela que está no fogo hoje? Quer dizer, qual é a panela que está queimando hoje? Porque sempre tem questões graves, e Sim. isso ao longo de anos. Então, as famílias, elas, se pesasse unicamente sobre o amor, porque eu acho que a gente tem que fazer uma diferença entre o amor enquanto afeto, enquanto sentimento, enquanto uma certa compaixão, né? Uhum. É uma coisa, sensibilidade é uma coisa. E uma outra coisa é o amor permeado, distanciado, mas que se apoia também numa ética, que se apoia numa deontologia, que se apoia num projeto, né? A Uhum. proteção à infância é um projeto social, é um projeto jurídico, é um projeto educativo, é um projeto também apoiado pelos serviços de médico e psicológico pelos hospitais, ou seja, acompanhado, é um projeto da sociedade Uhum. inteira, né? Então, a família acolhedora, no caso da França, ela está dentro de um contexto social, de um contexto institucional, então ela tem uma relação com a criança na qual ela também se diz, eu sou uma pedrinha, né? Eu sou uma areia, né? Nesse imenso areal de pessoas que estão lidando com casos como esse. Eu não sou a única. Então, para ela, né, que ela recebe também o salário dela, que é um salário confortável, acho que eu nem vou dizer aqui, mas tem as ajudas também de custo com relação às despesas que ela tem no domicílio, mas é um acordo com a sociedade, é um merecimento também, e é uma remuneração do trabalho que ela está fazendo, que é um trabalho exaustivo, Uhum. né? Porque nenhum profissional leva a criança para casa a não ser a família de acolhimento, né? A família Uhum. acolhedora, né? Isso é uma coisa que eu digo, né? Ela está trazendo para dentro da sua casa uma criança é, que tem problemas graves, que tem por trás dela uma família que tem problemas graves, ela está compartilhando com essa criança a intimidade do espaço de vida dela, a vida dos filhos, dos parentes, os amigos, ela está dando um tempo noturno, ela está dando o tempo do final de semana, ela está compartilhando a mesa, ela está compartilhando, inclusive, cenas que são complicadas, porque se uma família acolhedora Cenas pega mais íntimas, né? cenas íntimas da vida dela. Isso, da Tem vida dela. crianças tem famílias que dizem, eu saio, quando eu fecho a porta do meu quarto, eu fecho a chave, porque senão elas entram. Vão entrar no meu quarto, vão querer saber como é que é o meu quarto, que camisola que eu uso, como é É, que, né? É isso, é porque assim mesmo, é criança, né? É criança. não, criança é mais do que isso, Alice. É uma criança, é uma adolescente, você faz também isso. A criança, quando vai para uma família acolhedora, o maior dom que ela está recebendo da família acolhedora é o quê? É poder conviver com uma família. Aham. E receber dessa família modelos. Uhum. Modelos como é que Perfeito. a gente vive, de como é que a gente briga, de como é que a gente se reconcilia, de como é que uma mãe educa um filho, de como é que ela Uhum. bate, de como é que ela chora, de como é que um pai Uhum. está cansado, de como é que uma mãe está Isso, exausta, né? Então, ela está aprendendo o que é um cotidiano de gente comum, isso, né? isso. Que é um contexto que ela não tem na casa dela, que ela não pode ter na família dela. Então, esse, para mim, é o maior dom que uma família acolhedora pode dar a uma criança, é aquele modelo Uhum. de vida. Que para um psicólogo, né, que é o meu caso, ela está dando uma representação do que é Uhum. viver enquanto adulto, né? Um casal Uhum. sozinha, uma família acolhedora, uma acolhedora, ela é sozinha, mas ela tem um namorado. Ah, esse Uhum. namorado está há pouco tempo com ela, então será que ele vem em casa? Será que ela vai mostrar esse namorado para esse menino que ela acolhe? Assim, tem tudo isso, quer dizer, Tem. tem situações da vida comum Aham. de todo mundo, né? Então, É. a criança, quando ela vem para essa família, e ela vai, eu digo
digo sempre para as minhas equipes, uma criança que vai em família acolhedora, ela sabe que aquele casal que está lá dorme junto. E o que acontece quando as pessoas dormem junto? Pode não acontecer, mas pode acontecer também, eu imagino que seja a maioria, que tenha o amor, que tenha o amor sexual, que tenha erotismo, né? Que tenha o carinho, que tenha essas cenas íntimas da vida de uma família. A criança, ela fica lá com a antenazinha ligada. O que vai acontecer? Eu vou sentar no meio, né? Então, ela vai reviver, né, com aquela família o que ela não pôde viver. A curiosidade infantil que forma a sexualidade infantil, ela vai catar, né, daquele lugar que fica ali. Então, a gente tem situações interessantíssimas, né, que as pessoas nos contam, né, dessa curiosidade infantil de saber o que é que está acontecendo com aqueles adultos ali, né? Até entrar numa normalidade mais acomodada, assim, né, tem muita curiosidade rolando. Exatamente, exatamente. São modelos de, né? São modelos de criação, de representação de vida. Isso guarda-se para a vida inteira, né? Mesmo que ela não passe a vida inteira com a família, guarda-se para a vida inteira. Ela está se apoiando naquelas imagens ali para se formar. O J.B. Albuquerque pergunta qual a importância de uma avaliação das características de uma família acolhedora. Qual seria o perfil ideal dessa família? Que critérios você considera importantes para ajudá-la, para considerá-la apta? Eu acho que o perfil, né, assim, de uma família ideal, de uma família acolhedora, é aquela que tem uma disponibilidade afetiva, né, que sente que ela pode incluir uma criança no lugar onde ela mora, no lugar onde ela vive, com a qual ela pode compartilhar a sua vida pessoal, seu espaço privado de vida, sua cena íntima. Toda criança participa de uma das cenas íntimas da vida de um casal, porque, enfim, tudo acontece numa família. Às vezes a gente não quer se mostrar, mas às vezes a gente se mostra mais do que deseja, né? Então, o acompanhamento de uma criança em grande dificuldade. A família acolhedora não está sozinha, não pode estar sozinha. Ela não pode estar sozinha com o amor dela, com aquela necessidade que ela tem de dar alguma coisa dela. Ela não pode estar sozinha. Ela precisa estar profundamente acompanhada. Concordo. Acho que eu desejo que o Brasil caminhe na direção realmente da formação, da profissionalização e da remuneração das famílias que fazem esse trabalho. Nós também desejamos muito. A ampliação de famílias e sabendo que não é um serviço simples, não é um trabalho fácil, mas que é possível e que é feito em todo mundo. Também a gente faz no Brasil, mas ainda muito timidamente, mas vamos crescer, vamos investir mais. E o nosso curso de famílias acolhedoras tem esse objetivo, assim, fazer uma boa implantação de serviço, um serviço sólido, um serviço cuidadoso, delicado, com muita reflexão sobre como é que se faz isso, além de dar as ferramentas para essa implantação, também essas reflexões para que os serviços não sejam, assim, implantados de qualquer jeito, ou achando que é uma coisa simples. Não é uma coisa simples, mas é uma coisa que faz tanta diferença na vida de uma criança e de um adolescente, que é impossível tu não te apaixonar, né, Marlene? As dificuldades são imensas, mas, assim, a paixão das mudanças e do que tu faz pela vida de uma criança, do que é feito pela vida de uma criança, são maravilhosos, maravilhosos. Eu acho que esse investimento é necessário e a gente precisa muito de equipes que venham apostar nessa mudança, né? Que saiam do conformismo e da acomodação de um serviço de acolhimento institucional, que tem lá suas grandes dificuldades e cada vez mais questionados. Eu acho que nós temos que dar o salto de qualidade
e de investir na formação e na implantação e na formação dessas famílias acolhedoras.